Espírito Santo, eu peço a revelação da Tua palavra, Senhor, e entendimento. Opera, Senhor Deus, o milagre da revelação, a mesma palavra, Senhor, que alimenta o nosso coração nessa manhã. Peço que o Teu Espírito, Senhor, coloque as palavras em meus lábios, no meu coração. Que essa palavra, Senhor Deus, seja, Senhor, como brasa viva, Senhor Deus, dentro de nós. E que possamos, Senhor Jesus, nessa manhã ser edificados por ela, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu gostaria que vocês abrissem comigo no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 23. Versículo 33. Enquanto você encontra, não sei se você sabe, mas nós estamos exatamente no tempo dos 50 dias para o Pentecostes. Então eu só quero te lembrar, se você não sabia talvez, é contado 50 dias após a Páscoa. 50 dias depois da Páscoa são os dias de Pentecostes. E pelo nosso calendário, pelo calendário de Deus também, no próximo dia 8 de junho, nós temos o Pentecostes. Nesses 50 dias, foram os dias que Jesus, através da sua promessa, preparou o coração dos discípulos para o selar do Espírito Santo. Já no Novo Testamento, foi quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, se você quiser ver depois. No Atos capítulo 2, eles estavam reunidos, todos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento, e eles foram cheios do Espírito Santo. E dali em diante a igreja de Jesus foi incendiada pelo Espírito Santo e pela obra de Deus, pela palavra de Jesus. Tudo aquilo que Jesus semeou durante 3 anos na vida daqueles homens e daquelas mulheres, daquele povo, 50 dias após a sua ressurreição, 50 dias, Jesus envia o seu Espírito sobre nós. E todos foram cheios do Espírito Santo. Então nós estamos nesses dias. Nós estamos dentro desses 50 dias para o Pentecostes. Agora não 50 mais, né? Lucas capítulo 23, versículo 33. Depois, se você for curioso como eu, você pode dar uma pesquisada lá na internet, ajuda bastante. Só cuidado com as fontes e você vai entender um pouco mais sobre a Páscoa, o Pentecostes, esses 50 dias, tá bom? Lucas capítulo 23, versículo 33, nós vamos ler até o 43. Diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram a sua sorte. Jesus diz isso para o Pai, porque o povo ali acusavam, né? Eles diziam: crucifica-o, zombavam de Jesus, zombavam da crucificação de Jesus, não só do que Jesus fez, de todo o seu ministério, mas eles zombavam também da crucificação. Quando nós estivemos em Israel, nós tivemos lá uma amostra no museu de uma cruz semelhante à da época de Jesus. E diferente um pouco do que a gente vê nos filmes, que a cruz é alta, né? A cruz romana era uma cruz baixa. Uma cruz que o homem ficasse talvez a 60 ou 70 centímetros do chão, para que ele fosse humilhado mesmo. Para que as pessoas olhassem de perto a sua humilhação, a sua nudez e tudo que Jesus sofreu por nós na cruz. Então eles zombavam de Jesus e Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Versículo 35, e o povo estava olhando e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo.
E também por cima dele estava um título escrito em letras gregos, romanas e hebraica. E estava escrito: Este é o Rei dos Judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que temos feito e o que merecíamos, mas ele nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo 43, e disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Então a Bíblia nos deixa registrado a crucificação de Jesus, um trecho da crucificação de Jesus, da humilhação que Jesus sofreu ainda na cruz, além de toda a perseguição, Jesus foi humilhado na cruz. E aí Jesus disse para o Pai: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus sabia o que fazia, irmãos. Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Diferente de mim às vezes, que anda por lugares sem saber o que está fazendo, diferente de você talvez em alguns momentos. Jesus sabia e sabe exatamente o que ele estava fazendo. E por isso ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E esse eles muitas vezes somos nós no dia a dia. Eu creio que quando Jesus deixou a sua glória, como a Bíblia diz, ele se esvaziou da sua glória e veio em forma de homem, sujeito às mesmas paixões que nós, sujeito aos mesmos pecados. Em tudo ele foi tentado, em toda a aprovação que você tem, em toda a aprovação que eu tenho, Jesus também foi tentado. Mas diferente de mim, Jesus em nada pecou. Então a Bíblia fala que Jesus deixou, ele abriu mão da sua glória. E eu fico imaginando, e vocês sabem que a minha mente é criativa, né? Hollywoodiana. Eu fico imaginando esse diálogo entre o Pai e o Filho no céu. Porque Jesus é o Verbo. Através da palavra tudo foi criado, porque Ele é o Verbo. Eu imagino Jesus e o Pai com o seu plano de salvação, dizendo: Filho, vai ser necessário que você deixe toda a sua glória. É a minha mente, tá? Só estou abrindo um parênteses aqui para a gente se contextualizar um pouco no que Deus quer falar com a gente hoje. Você vai deixar toda a sua glória e você vai ser gerado no ventre de uma mulher através do Espírito Santo, mas você vai estar sujeito a todas as paixões, todos os pecados, e você vai ter que morrer na cruz pela humanidade. Você vai ter que morrer na cruz pelo André. Que André? O André que vai nascer no ano de 1987. O André que vai pecar, o André, é por ele que você vai ter que morrer. Você aceita? Eu aceito. Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo em cada uma das suas ações. Quando ele deixa a sua glória, quando ele é gerado através do Espírito Santo na barriga de Maria, quando Jesus começa o seu ministério, quando ele começa a chamar os seus discípulos, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E quando ele diz: Pai, perdoa-os, Jesus sabia que era necessário morrer na cruz por nós, para nos salvar e para te salvar. Amém? E nesse texto que nós lemos, nós temos aqui 3 homens na mesma condição, mas de formas diferentes. 2 pecadores e um inocente. Como o próprio pecador que ali estava na cruz, sendo crucificado com Jesus, disse, um deles disse: Você nem temes a Deus, ele disse para o outro, né? Houve um diálogo entre eles. Isso é para vocês perceberem como a história é verdadeira, como eu disse da cruz. A cruz elas eram baixas e próximas, para ver vergonha mesmo, para não ficar distante da vista, sabe? Então havia um diálogo entre eles. Eles conversavam ali na cruz. Enquanto Jesus agonizava de dor e de sofrimento, eles também.
Eles tiveram ali um diálogo e um deles disse para o outro malfeitor: não temes nem a Deus, porque esse homem é inocente. Nós não, nós temos culpa. Nós pecamos, nós estamos aqui pelas nossas escolhas, mas esse homem não. E o primeiro malfeitor, a Bíblia diz no versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Um dos pecadores disse: se você é Jesus, como você diz que é, se você é o Filho de Deus, como você diz que é, nos salve dessa cruz. E Jesus não responde. Vocês podem ver que Jesus não responde a esse malfeitor. Sabe por quê? Porque Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Um pouco antes, quando Jesus é preso, no jardim, no Getsemane, quando Jesus é preso, chegam os soldados romanos com Judas Iscariote, e aí quando os soldados se aproximam de Jesus, um dos discípulos pega uma espada e fere a orelha do soldado. E aí Jesus diz assim: guarda a tua espada. Você não sabe que se eu pedisse a Deus aqui 12 legiões de anjos, Ele não me enviaria para me proteger? Ele diz para os discípulos: se eu quisesse, eu pediria a Deus 12 legiões de anjos e Deus enviaria para me proteger. Mas eu não peço, porque eu tenho uma missão. Eu sei o que eu estou fazendo. E aí eu reforço mais uma vez essa frase para ecoar no nosso coração nesse dia. Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Jesus poderia pedir naquela hora a escolta celestial, meus irmãos. Ele é o Rei da glória. Jesus é o Filho de Deus. Ele poderia pedir para Deus e Deus não negaria. É nesses pontos que às vezes eu fico viajando, vamos falar o português claro. Eu fico viajando, imaginando, porque imagina só se Jesus não pediria, porque ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, mas ele diz: se eu pedisse, Deus me enviaria. Deus não negaria para o seu filho. Porque aí eu volto lá no início, talvez, no céu, quando Jesus aceitou salvar a humanidade. Quando Jesus aceitou a missão de morrer na cruz por nós, ele sabia exatamente o que ele ia passar, ele sabia exatamente o que ele sofreria, mas ele aceitou e não recuou. Ele venceu a morte, ele ressuscitou para nos salvar. Então ele fala para os discípulos: se eu pedisse, Deus mandaria. É como uma certeza de filho mesmo, né? Quando a gente tem o pai próximo, você fala, se você precisa algo do pai, você sabe que se você pedir, o pai vai fazer. Não, se eu pedir para o meu pai, as coisas básicas da vida, eu preciso ir à escola e está chovendo. Os desafios do dia a dia, né, de pai e mãe. Não, se eu pedir para o meu pai vai me levar. Eu preciso de um dinheiro emprestado. Se meu pai tiver e eu pedir, eu sei que ele vai me dar. E Deus é o dono de tudo. Então tudo que Jesus precisasse, ele poderia pedir. Inclusive 12 legiões de anjos. E aí a gente está falando aí de mais de 70 mil anjos. Uma legião são 12 mil, 6 mil. Então a gente está falando de mais de 70 mil anjos, irmãos. Do céu descendo. Imagina a escolta celestial descendo do céu a favor do Filho de Deus para a terra. Viria. Mas Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo por mim e por você. Então esse primeiro malfeitor, ele fala: Senhor, se tu és, salva-te a ti mesmo e também me salva. E o outro reconhece os seus pecados, reconhece quem é Jesus, reconhece a missão de Jesus, e Jesus disse para ele, no versículo 43, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E sabe por que ele reconhece? No versículo 42, ele fala assim: e disse o malfeitor a Jesus na cruz. Irmão, você consegue imaginar esse diálogo agonizante de sofrimento e dor de ambos aqueles homens?
E o Filho de Deus, ele foi transfigurado. Jesus foi surrado, humilhado por nós. E a palavra tinha que se cumprir. Jesus tinha que ser crucificado em meio aos malfeitores. E ele disse assim, esse outro, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu sei que tu és o rei dos judeus. E quando o Senhor chegar lá, lembra de mim. Porque eu sei que eu vou morrer também. Eu sei que é o fim para mim. Mas eu sei e creio que quando o Senhor chegar no teu reino, lembra de mim. E aí Jesus fala, hoje mesmo. E aí Jesus responde. E eu fico imaginando. Talvez Jesus cansado, irmãos. Foi humilhado por nós e na cruz. E eu imagino Jesus olhando nos olhos daquele homem, falando, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele sabia exatamente que ele precisava morrer, ressuscitar, ir até o inferno, como o apóstolo pregou agora na Páscoa, a trilogia, né, da Páscoa foi tremendo. Quem não pôde vir, assista lá no canal da igreja. São 3 palavras sequenciais tremendas sobre a morte e a ressurreição de Cristo, sobre a morte, quando Jesus vence a morte no Hades, foi tremendo. Jesus sabia que ele tinha que ir ao inferno, vencer, pisar a cabeça da serpente, tomar a chave do inferno e da morte, voltar, incendiar os seus discípulos com o Espírito Santo e voltar para o teu reino. Ele voltou para o reino. E aí quando ele volta para o reino, ele faz uma promessa para aquele homem, fala, hoje mesmo você vai estar no paraíso comigo. Sabe o que salvou esse homem? Foi ele reconhecer que Jesus Cristo era o Senhor. Ele reconheceu quem era Jesus. Ele não tentou fugir da cruz, ele não tentou fugir das suas consequências, ele não fugiu daquilo. Ele simplesmente reconheceu que ele morreria naquela hora, mas ele precisava de salvação e ele precisava de Jesus. E o único que poderia salvá-lo era aquele homem que na mesma condição que ele estava. Imagina você preso, eu não vou nem colocar, não vamos pensar nem em uma crucificação, vamos pensar numa cadeia. Você preso, você e mais 2 pessoas, e você fala, olha, me livra dessa cadeia, me tira daqui. A primeira coisa que a gente pensaria, como você vai me tirar daqui se você também está aqui? Talvez a primeira coisa que a gente pensasse era pedir ajuda externa de alguém, algum poderoso, alguém grande, alguém que estivesse livre. E aquele homem enxergou em Jesus quem ele era e reconheceu. Jesus, Yeshua, quando você entrar no seu paraíso, quando o Senhor estiver no teu reino, lembra de mim. E Jesus faz a promessa. Irmãos, cada escolha nossa, assim como esses 2 homens, cada escolha que a gente faz na vida, nós vamos colher cada uma delas. Nós vamos escolher, é inevitável. É como você escolher um suco. Você escolhe um suco de morango e você vai tomar um suco de morango. Você não vai escolher um suco de morango e tomar um de laranja. Cada atitude, cada escolha que você faz nessa vida, cada escolha que eu faço, eu vou colher cada uma delas. E por isso esse homem que agonizava na cruz com Jesus disse, nós somos pecadores. Ele não. Nós temos culpa por estar aqui, ele não. Cada escolha nossa vai ter uma consequência para a nossa vida, é inevitável. E por isso nós temos que nos aproximar de Jesus, amém? Para nós fazermos a escolha certa. E nós, no dia a dia, como a gente tem se comportado diante das nossas provações e das nossas lutas, como a gente tem se comportado diante das dificuldades e dos problemas. Jesus, se o Senhor é Deus, faça isso por mim. Senhor, se o Senhor existe mesmo, eu preciso disso, disso, disso. E aí a gente não ouve a resposta. A gente não ouve Deus falar. E muitas vezes a gente vai se afastando e se afastando cada vez mais de Deus, porque a gente não está ouvindo Deus falar. Mas Jesus está ali,
do seu lado. Agora, se eu olhar para Jesus como o Rei da Glória, se eu olhar para Jesus como Ele é, sabendo que cada uma das coisas que Jesus faz, Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Se eu olhar para a minha vida e confiar nele e saber que cada uma das coisas que Ele faz por mim, e não as consequências dos meus erros, as consequências das minhas atitudes são uma coisa. Aquilo que Jesus faz por mim são outras. Aqueles dois homens sabiam que eles estavam na cruz, sendo humilhados porque eles eram malfeitores e pecaram e roubaram, não sei o que fizeram. Eles sabiam, um não aceitava, o outro entendeu. E sabe o que Jesus fez por um deles? O outro, a história dele, para nós, encerrou aqui, né? Do primeiro malfeitor. Se encerra aqui, a Bíblia não fala mais desse homem. O outro, a Bíblia diz que foi para o paraíso. Foi morar com Jesus. Está na eternidade com Cristo. O outro, eu creio pela palavra, foi para julgamento. Será julgado. Uma coisa são as consequências dos meus erros, e outra coisa é aquilo que Jesus faz por mim. Como nós temos esperado por aquilo que Jesus tem feito por nós, como nós temos reagido àquilo que Jesus tem feito por nós. Se tu és Deus, se o Senhor existe, se o Senhor pode, se o Senhor é poderoso mesmo, tanto se que a gente coloca diante de Jesus, e a gente não ouve a voz de Cristo, e a gente não tem o nosso coração incendiado por Ele. Mas se eu colocar Jesus no centro da minha vida, de fato como Ele é, e falar, Senhor, eu creio quem Tu és. E quando a hora chegar, quando o tempo chegar, quando o Kairós chegar, Senhor, lembra de mim no Teu reino. Lembra de mim, Senhor, das Suas promessas. Lembra de tudo aquilo que o Senhor me prometeu, Senhor. Pastor, mas está difícil, eu estou num momento muito ruim da minha vida, de conflito, de entendimento. Eu não sei o quanto possa estar ruim o momento da sua vida, mas eu sei que talvez não seja pior do que a desse homem que estava a morrer na cruz. Mas eu sei que o meu Jesus, depois que se entregou na cruz para morrer por nós, Ele pode mudar toda a tua história. Toda a tua história. Ele pode mudar completamente a sua vida. Ele pode fazer com que os seus pensamentos, as suas atitudes, aquilo que você sonha, aquilo que você quer, seja completamente diferente. Porque Ele tem promessas para você. Mas depende do meu comportamento, depende da minha postura diante dEle. E diante das promessas e diante de quem Ele é de fato. Eu quero ler mais um texto. Em Lucas mesmo, se você puder voltar no capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23, diz assim: E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nós vamos ler o 24 também. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salva-la. Eu quero ler esse mesmo texto agora no Evangelho de Marcos, se você puder ir comigo. Volta um pouquinho a sua Bíblia, Marcos capítulo 8. É o mesmo texto, escrito por homens diferentes, mas pelo mesmo Espírito. Marcos 8, 34. Diz assim, nós vamos ler até o 38. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me.
porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois o que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos. Amém. Aquele que quer vir após mim, no versículo 34, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 3 pontos importantes na vida de um cristão e de um discípulo de Jesus: negar-se a si mesmo, reconhecer as suas falhas, reconhecer em que nós precisamos de Jesus, em que o André precisa de Jesus. Por que eu preciso de Jesus? Por que eu preciso de transformação? Por que eu preciso de deixar de ser um pecador para me aproximar de Jesus? Negar as minhas próprias razões, os meus próprios pensamentos. Me converter a Jesus. Por isso nós usamos essa palavra. Eu me converti, eu mudei o caminho, eu mudei de pessoa, sou outra pessoa. Eu seguia esse caminho, mas eu me converti, eu fiz uma conversão, agora eu sigo Jesus. E não sigo mais o mundo. E aquilo que eu praticava no mundo, eu não pratico mais. Por isso a conversão. E a gente ouve tantos testemunhos: esse homem fumava muito, esse homem bebia, esse homem se prostituía e assim por diante, agora ele não faz mais nada, olha como ele é outra pessoa. Por quê? Porque você se converteu a Jesus, você negou-se a si mesmo. Quando eu me nego, quando eu entendo quem eu sou e quem Ele é, como aquele homem fez na cruz, como aquele malfeitor fez, eu tenho a oportunidade de me aproximar de Jesus e de estar com Ele na eternidade. Negue-se a si mesmo. Até que ponto a gente nega-se a si mesmo? Até que ponto a gente é capaz de se negar, irmãos? Até que ponto? Até onde a nossa soberba e o nosso orgulho permite com que a gente negue-se? Até onde será? Aqui nós somos diversas pessoas, de diversas personalidades, e famílias e criações diferentes. Até que ponto você é capaz de se negar por Jesus? Tome a sua cruz. A cruz é o chamado, né? Quando Jesus, no caminho do Gólgota, Ele carrega a sua cruz até a sua crucificação. E a gente não vai entrar a gente não vai se aprofundar nesse sentido do carregar a cruz, o que é. Mas, quando você carrega a sua cruz, nós mostramos para Jesus a disposição que nós temos para ser salvos. E nós reconhecemos porque a cruz para nós representa a salvação e não morte. A cruz de Jesus, a cruz mesmo. Alguns jovens, acho que o Léo estava com uma cruz aqui, né? A cruz para nós representa a salvação. E não tem problema, tá, irmão? Você pode usar a cruz. Contanto que seja com um sentido certo, né? Às vezes você pode se escandalizar, mas não é não. A cruz para mim é salvação. Porque foi nela que Jesus morreu e me salvou. Então quando eu olho a cruz, eu lembro de Jesus. Amém? Quando a gente carrega a nossa cruz, quando a gente toma a nossa cruz, nós estamos mostrando para Jesus o quanto nós valorizamos aquilo que Ele fez por nós. E eu estou mostrando para Ele a disposição que eu tenho em servir a Ele de todo o meu coração. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, pegue a sua cruz, e aí vem a ação. E essa ação depende só de você. Não tem como a pessoa que está do seu lado fazer por você. É só você. Siga-me. Siga-me. Anda comigo. Anda comigo, vem comigo. Se você vier comigo, Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Há uma promessa de Jesus de salvação para nós.
E quando nós entendemos essa promessa, quando nós entendemos o que Jesus pode fazer através da salvação que Ele nos oferece na cruz, do sacrifício dEle na cruz, quando nós negamos as nossas vontades, quando nós tomamos a nossa cruz, e quando nós começamos a caminhar com Jesus, irmãos, a nossa vida é diferente. Só que são 3 ações fundamentais para que a gente esteja próximo de Jesus. Ah, pastor, mas para mim me negar, para mim tomar a minha cruz e para mim caminhar com Jesus, eu preciso ser santo, eu preciso estar mais limpo. Isso é uma mentira do diabo. Porque Jesus disse, vinde a mim como estás. Você e eu seremos limpos no processo. A gente é limpo no processo. Irmãos, imagina que Pedro andou com Jesus 3 anos ao lado, todo dia. Almoçando, tomando café, nos devocionais. Pedro viu os milagres de Jesus e no final de tudo, Jesus falou, Pedro, quando você se converter, confirma os seus irmãos, apacenta as minhas ovelhas. Como assim, Senhor? Quando eu me converter, eu estou com o Senhor há 3 anos. Porque Jesus sabia que Pedro precisava ser mudado em algumas coisas ainda. 3 anos, todos os dias com Jesus, todos os dias, de domingo a domingo, vendo os milagres, vendo as multiplicações, caminhando com Ele, e aí no final Jesus fala, Pedro, quando você se converter, é como se Jesus falasse assim, olha Pedro, muito bem, parabéns, quando você for um grande homem de Deus mesmo, quando você, sabe quando a gente olha assim, como assim? É igual em casa, quando as meninas tiram nota na escola, né? Aí vem com 9, 9.2, 10, elas tiram muito 10, elas são bem inteligentes. Puxaram a mãe. Tiram boas notas na escola. A minha média na escola, aqui eu posso falar, né? Aqui é tudo irmão. A minha média era 6, irmão. Cheguei no 6, é que na minha época era mais difícil. Mentira, brincadeira. Eu gostava de trabalhar, nunca fui muito de querer ficar na sala ali, aquilo me... Mas isso aí deixa para outro dia, né? E aí quando elas tiram a nota boa, a gente, parabéns. Ah, amiga, mas pode melhorar. Aí quando elas tiram 10, parabéns, filha, mas a próxima, 10 de novo. Tipo, como assim? Eu estou tirando um 10 já, tá bom, deixa... Mas é como se Jesus falasse, olha Pedro, muito bem. Mas quando você se converter... Sabe por quê, irmãos? A transformação é diária. A gente só vai ser santo como Ele é quando a gente estiver na glória. Não tem como alcançar a santidade. Porque nós somos gerados através do pecado. Isso não significa que a gente tolera o pecado. Não é por isso eu vou sair tomando todas. Não é por isso eu vou sair fumando um baseado. Não é por isso eu vou sair falando mal de você, me prostituindo. E, não, tudo bem, o pastor falou que é só no céu mesmo. Então aqui, bora. Não é isso. Nós nos aproximamos de Jesus e vamos e a cada dia a gente vai sendo o quê? Transformado. Transformado, a gente vai sendo purificado. E se eu me prostituía, eu não vou me prostituir mais. E se eu mentia, eu não vou mentir mais. E aí eu vou vencendo, eu vou vencendo. Às vezes o diabo vai vir de novo e você dá atrás de mim, Satanás. Manda embora e você vai prevalecendo, você vai vencendo. E se pecar, a Bíblia fala, olha só como Deus é bom. E se pecar, nós temos um advogado que intercede por nós, que se chama Jesus. E aí ele vem e fala, o que foi? Senhor, eu pequei. Então vem cá que eu vou te limpar de novo. Vai, toma a sua cruz e continua, viu? Não olha para trás, continua. É isso que Jesus faz com a gente. Mas se nós olharmos para Jesus da forma que Ele é, e tudo aquilo que Ele tem para nós, todos os dias. No capítulo 9, e agora, o Espírito Santo tem uma palavra profética para mim e para você. Capítulo 9. Dizia-lhes também, em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Lembra que eu falei no início do Pentecostes? Aqui Jesus se referia a esse momento, ao enchimento, que eles seriam cheios da plenitude do Espírito de Deus para aquele dia.
para a porção daquele dia. E Jesus fala, muitos aqui não provarão da morte, até que seja chegado o reino de Deus com poder. Poder de Deus. Você acha que Você não acha, mas eu vou perguntar. Você acha que o seu Jesus é pequenininho? Não. Irmãos, Jesus é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Quando Jesus se entrega, porque Jesus ele foi preso porque ele se entregou. Ele disse, é chegada a hora, vamos. Jesus sabia exatamente cada um dos seus passos, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer, a hora que ele tinha que fazer, a hora que ele tinha que ir, ele sabia exatamente. Era um plano de salvação, e um plano ele é planejado, havia um plano, havia uma sequência, e Jesus sabia exatamente o que ele tinha que fazer, Jesus sabia exatamente o que ele tinha que executar pelo Pai, ele sabia exatamente como tratar João, ele sabia como teria que tratar André e Tiago, os seus discípulos, ele sabia exatamente, ele sabia exatamente aonde ele tinha que deixar a semente do Evangelho, quando Jesus atravessa o mar da Galileia, e ele vai até aquele endemoniado em Gadar, e lá ele expulsa o demônio daquele homem, e aquele homem vem agradecer, e Jesus fala, não, vai para a tua cidade e conta o que tem acontecido com você. Jesus sabia onde ele tinha que jogar a semente do Evangelho, exatamente quando Jesus encontra aquela mulher no poço, a mulher de Samaria, e Jesus encontra aquela mulher e os discípulos, foi por um acaso que os discípulos foram comprar comida? Não, Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo naquela hora. Ele sabia que aquela mulher estaria ali, ele sabia que aquela mulher seria salva e transformada, e ela ia voltar para a cidade, pregar o evangelho da salvação e traria com ela uma multidão. Porque foi o que aconteceu, quando os homens da cidade de Samaria vieram até Jesus, ouviram a palavra e eles voltaram, a Bíblia diz, eles disseram assim, já não cremos mais pelo que você disse, mas cremos porque ouvimos e vemos que Ele é o Cristo. Jesus sabia exatamente o que Ele estava fazendo. Cada passo dele, Ele sabia. E você acha que o seu Jesus, o meu Jesus não tem os seus planos para mim e para você, exatamente como tem que ser? Jesus sabe exatamente o que Ele está fazendo na sua vida. Se você fizer o que é certo, se eu fizer o que é certo, eu vou receber todas as promessas de Deus. E nós vamos provar essa palavra, irmãos. O reino de Deus com poder. E o que é o poder de Deus? O poder de Deus é a salvação. É quando um homem pecador encontra Jesus. E ele só não muda a vida dele, mas ele muda a vida da família dele. É quando você encontrou Jesus e você mudou a história da sua família. Você que ainda não tem filhos, você está tendo a chance de mudar a história dos seus filhos. Porque os seus filhos crescerão aqui ouvindo essa palavra. Os seus filhos crescerão aqui sabendo quem é Jesus e o que Ele pode fazer. Então, quando nós encontramos salvação em Cristo Jesus, quando nós negamos as nossas vontades, quando nós negamos as nossas razões, quando nós tomamos a nossa cruz e caminhamos com Jesus, Ele sabe exatamente cada um dos nossos passos. E Jesus quer se manifestar a nós com poder. Com poder. Jesus quer se manifestar a você, Jesus quer fazer milagres na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos, no seu trabalho, no seu casamento. Jesus quer se manifestar para você. Essa palavra é para mim e para você. Jesus vai se manifestar com o reino dele, com a sua salvação, para transformar a sua vida. E Ele vai mudar o cenário da sua vida por completo. E a promessa para você, pastor, mas essa promessa é para daqui. Não. Naquele dia, naquela hora, enquanto Jesus estava agonizando na cruz, sofrendo por nós, ele falou, né, a Bíblia diz que ele disse àquele homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não falou para ele, olha, eu tenho que ir no Hades, vencer o diabo, vencer a morte, depois eu tenho que voltar. Não, Jesus foi objetivo.
eu tenho para você hoje, agora. Agora. E sabe o que Jesus tem para nós, irmãos? Agora. Ele tem agora a manifestação do seu poder na sua vida, na sua casa. Você e eu, a gente pode sair daqui, irmãos. Nós podemos sair daqui incendiados pelo Espírito Santo como nunca. Não pelo pregador, não pelo louvor, não pela estrutura, porque Jesus está aqui. E todas as vezes que nós nos colocamos diante dEle, Ele vem com o seu poder. E Ele vem e se manifesta, e Ele faz milagres. Se você precisa de um milagre de Jesus, se você precisa de cura hoje, você está no lugar certo, Jesus vai te curar. Se você precisa de libertação na tua mente, no teu coração, na tua alma, se você precisa ser limpo pelo sangue do Cordeiro, se você precisa de algo que só Ele pode fazer, você está no lugar certo, você está na igreja dEle, porque essa igreja é de Jesus, Ele estabeleceu e Ele vai fazer por você. Mas, para nós provarmos tudo isso, há condições. Há condições. Olhar para Jesus como Ele é, entender quem Ele é, negar as nossas próprias vontades, deixar as minhas razões, tomar a minha cruz e caminhar. Aí sim, nós vamos continuar todos os dias, a ser cheio da presença e do poder de Deus, e do reino dEle com poder. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Jesus trouxe cada um de nós aqui hoje, nessa manhã, amém? Você crê nisso? Jesus nos trouxe aqui. E por que Jesus te trouxe aqui? Cada um em condições diferentes. Alguns se planejaram desde ontem para estar aqui. Alguns já programaram durante a semana, né? Pelos compromissos, olha, domingo, a família normalmente... Olha, domingo a gente vai no culto de manhã, porque à noite, né, compromisso, passeio, enfim. Alguns nem queriam vir, mas Jesus trouxe. Independente de como foi o processo para você chegar aqui. Talvez você acordou hoje e falou assim, dá tempo. Aí você pode pensar, eu vim, nem imaginava nem imagino porque estou aqui. Mas aí eu volto a dizer para você, Jesus sabe exatamente o que Ele está fazendo com você hoje. Assim como Ele sempre soube exatamente o que Ele fazia para nos salvar. Ele trouxe você aqui. Ele trouxe você aqui. E Ele sabe exatamente o que Ele vai fazer na sua vida hoje. Jesus, quando se entrega para morrer na cruz, irmãos, como nós lemos, havia ali 2 homens, 2 personalidades diferentes, 2 homens criados em famílias diferentes, 2 pessoas que um dia foram criancinhas, foram mimados pelo papai e pela mamãe, como eu e você, mas fizeram escolhas erradas. Mais um teve a chance de ser salvo. O outro queria descer da cruz, queria deixar a cruz de lado. E sabe o que acontece? Muitas vezes com a gente isso. A gente vai caminhando. E a cruz, que no início pesava 10, começa a pesar um pouco mais. E quando nós começamos a nos afastar do propósito, aí a cruz fica insuportável. Porque aí Jesus já não está mais comigo e não pode me ajudar a carregar. E aí a primeira coisa que a gente pensa, Senhor, eu quero largar a cruz. Não dá mais para ser crente, não. Não dá mais para servir, é muita luta, é muita prova, está muito difícil, eu não quero mais ser crente. É muito difícil ser crente. É o que a gente faz. Se tu és realmente o rei dos judeus, me tira dessa cruz, me livra desse mal.
Ao invés disso, nós temos que dizer para Jesus: Jesus, lembra de mim, Senhor. A cruz está doendo, Senhor, a cruz está pesada, mas lembra de mim, Senhor, lembra, eu sei que o Senhor lembra de mim. Olha para mim, Senhor. Olha para mim, Senhor, olha para mim, olha. Eu sei que Tu és o Senhor, mas olha para mim. E aí Deus, com a Sua infinita misericórdia, nos envia socorro imediato. Deus envia o alívio, Deus envia na mesma hora um anjo para te levar. Ele envia uma escolta de anjos para te proteger. Ele envia um irmão para te dar um abraço às vezes, e aquele abraço muda o teu dia. É ou não é verdade? Então quando você estiver carregando a tua cruz, não faça como o primeiro malfeitor. Não duvide de quem ele é. Não questione, ele sabe exatamente o que ele está fazendo por você. Simplesmente fala: Senhor, lembra de mim. Lembra de mim. E com certeza ele vai olhar nos seus olhos e vai dizer: hoje mesmo eu tenho uma promessa para você. Hoje mesmo eu começo a mudar a tua história. Hoje mesmo eu começo a mudar a tua vida, a vida da tua família, o teu casamento e aquilo que você precisa. Ele começa a fazer. Então eu quero te convidar a você refletir por alguns segundos naquilo que Jesus está dizendo ao seu coração. Jesus é maravilhoso. Jesus é muito bom. Sinta a bondade de Jesus. Jesus não julga a ninguém, Jesus não faz acepção de ninguém. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus, Ele quer te curar, Ele quer te salvar, Ele quer te restaurar todo dia. Jesus quer escrever a sua história todos os dias. Que esse amor invada o teu coração. Que essa alegria, que essa compaixão de Cristo seja sobre nós. E que possamos provar a cada dia de quem Ele é. Nos rendendo por completo a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Senhor dessa igreja. Amém? Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra, Senhor. Pela tua palavra. Te agradeço pela tua morte na cruz, pelos ensinamentos da tua palavra, Senhor. Pai, eu peço que cada um aqui receba um milagre nessa manhã. Que você seja curado em nome de Jesus Cristo. Que você seja restaurado, que a sua fé seja fortalecida. Que o seu coração seja incendiado pelo Espírito Santo. Que você tenha uma semana abençoada, cheia de Deus e de novidades do Espírito, em nome de Jesus. Que o Pai te livre do mal e que a sua casa seja cheia da presença dEle, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom, meus irmãos. Deus abençoe, um bom domingo cheio do Espírito Santo. Aleluia. Deus abençoe.